Oi, eu sou o sobrevivente e recentemente tá rolando muitas notícias de que lotes de açaís estão contaminados com a doença de Chagas. Se você não matou as aulas de ciências para jogar Fortnite, você deve saber que essa é uma doença bem complicada, que pode gerar dor de cabeça, fraqueza intensa, inchaço no rosto e nas pernas, aumento no baço e no fígado, erupções na pele, inflamação no coração e até mesmo no cérebro, levando logicamente o indivíduo à morte. Em poucas semanas, dezenas de pessoas ficaram doentes com a doença de Chagas. O Ministério da Saúde já reconheceu a situação como um surto e está acompanhando tudo de perto. Entre as vítimas, infelizmente, teve uma criança de 11 anos que precisou ser internada e não resistiu. O que mais tem preocupado as pessoas é a forma como essa doença está sendo transmitida. A principal suspeita é a transmissão pela boca quando a pessoa consome alimentos contaminados, especialmente o açaí. Isso pode acontecer quando o açaí não passa por uma limpeza correta durante o preparo dele e acaba tendo contato com um inseto que carrega a doença ou com a sujeira deixada por ele. Sabe o que é pior nisso tudo? Esse tipo de contaminação não é visível a olho nu. Muita gente toma o açaí sem nem saber que está contaminado. E quando a pessoa descobre, pode ser tarde demais, né? Com isso, restam as perguntas. Onde esses casos da doença de Chagas estão concentrados? Isso vai se espalhar para o país inteiro? E quando é que você vai poder tomar o seu açaí de novo, sem preocupação? Bora falar sobre isso. Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse vídeo. E se você fizer isso, eu vou curtir o seu comentário. Sobrevivente, esses casos estão aparecendo aonde, cara? Porque se esses casos estiverem aparecendo perto da minha casa, eu vou ficar com medo e nunca mais vou tomar açaí, cara. De onde que tá vindo esses casos, esse surto aí? Esse surto de doença de Chagas no açaí tá vindo especialmente do Pará. Mais exatamente na cidade de Ananindeua. Ah, sobrevivente, eu não moro no Pará, então eu tô tranquilo. Será mesmo? Porque o grande medo é que o Pará é um dos principais exportadores de açaí de todo o Brasil. Cerca de 93% de todo o açaí do Brasil inteiro vem do Pará. Para ter uma ideia, em 2022 o Pará produziu cerca de 1,7 milhão de toneladas de açaí. Então deu para perceber que o medo é a doença de Chagas se espalhar para o restante do Brasil, que recebe o açaí vindo do Pará. Só que aí fica a pergunta: sobrevivente, o que diabos é a doença de Chagas? Você falou dos sintomas, mas assim, cara, eu não sei, cara. Quem diabos é Chagas, sobrevivente? Vamos lá, para eu te explicar isso, a gente precisa da nossa aula chata de biologia. A doença de Chagas é uma infecção causada por um parasita chamado Trypanosoma cruzi. É um ótimo nome para você colocar no seu filho. E, cara, que introdução chata, né? Parece aula mesmo, assim, do teu professor de biologia. Ah, mas seria legal se eu fosse seu professor de biologia, não seria? Mas vamos lá. A forma mais comum de transmissão da doença de Chagas acontece por causa desse inseto aí que você tá vendo na tela. O nome dele é barbeiro. O barbeiro se alimenta principalmente de sangue. Então ele gosta de sugar o sangue das pessoas, como todo bom vampiro. E como é que o barbeiro faz para conseguir se alimentar de sangue? Bom, ele te dá uma picadura bem grande. E sem risadinhas, é o termo correto. É a picadura grande do barbeiro. Depois que o barbeiro te dá uma picadura bem grande, ele caga a próxima picadura que ele te deu, sujando a sua pele e deixando as fezes próximas à ferida que ele fez para poder te dar a picadura. Ou seja, já não bastava este carinha te morder para te chupar, o cara ainda joga dejetos perto de onde ele picou. O que acontece? Você sente a picadura grande dele e começa a coçar, o que faz você arrastar o cocô do barbeiro para esses ferimentos, e aí a doença de Chagas se instala no seu corpo. Afinal de contas, a doença não está no barbeiro, está nas fezes dele. E é você, através da coceira, que acaba trazendo o protozoário para o seu organismo. Tem esse infográfico aqui que explica direitinho. O barbeiro, quando pica a pessoa, deposita na pele as fezes infectadas com o protozoário Trypanosoma cruzi. Ao coçar a picada, a pessoa introduz essas fezes no organismo. O protozoário se espalha, apresentando preferência por fibras musculares, particularmente as do coração. Na primeira fase, a doença raramente mata. Ela causa febre, inchaço do fígado, ou fica assintomática, ou seja, sem sintomas. A doença só se manifesta de 10 a 20 anos depois que o paciente a contraiu. Isso aqui não é para os casos que estão acontecendo no Pará. No caso do Pará, é a fase aguda da doença, e aí a pessoa sobrevive pouquíssimas semanas. A gente vê que, na fase crônica, o protozoário forma grandes aglomerados que comprometem a atividade cardíaca e o doente pode morrer. Porém, contudo, entretanto, todavia, tem outra forma de
de pegar a doença de Chagas. A doença também pode ser transmitida pelo consumo de alimentos contaminados, como o açaí e também o caldo de cana, se eles forem preparados sem higiene, que é justamente o que está acontecendo no Pará. Sobrevivente, cara, peraí, velho, peraí. Eu não quis aqui aprender biologia, velho. Volta ao assunto aqui. Quem mora em outras regiões do Brasil, eu, sobrevivente, que moro no Sudeste, eu que moro no Nordeste, eu que moro no Sul, eu preciso me preocupar com o açaí que eu tô tomando? Porque se o açaí, ele vem do Pará e tá tendo surto disso no Pará, significa que vai chegar logo nas outras regiões do Brasil, não é, sobrevivente? E não, cara. Por enquanto, você não precisa se preocupar com isso. Ou por enquanto, você teoricamente não deveria se preocupar com isso. Se você é de uma região longe do Pará, pode ficar tranquilo. E se você mora próximo ao Pará ou no Pará, é bom você evitar o consumo de açaí por enquanto. O surto atual da doença de Chagas está concentrado em Ananindeua, no Pará, né? Como a gente já falou nesse vídeo. E tá ligado principalmente ao consumo de açaí feito de forma artesanal, em pontos de vendas locais no Pará, sem a limpeza correta. A contaminação acontece quando o açaí é feito sem cuidado e acaba entrando em contato com sujeiras deixadas pelo barbeiro. A gente vê aqui esse tweet, por exemplo. Para quem não é da região norte, eu vou explicar. O inseto barbeiro, que é o vetor da doença de Chagas, frequentemente fica junto com os frutos do açaí, que são coletados para serem batidos. Ao se bater o açaí sem o tratamento adequado, o vírus da doença de Chagas fica no açaí batido. Fora da região norte, o risco costuma ser bem baixo. Eu diria próximo de zero, mas eu não sou um especialista da área, então vamos dizer que é bem baixo mesmo. Isso porque a maior parte do açaí vendido em supermercados e lojas de outras regiões, ou seja, aquele açaí que é mais gelado, não é um açaí natural mesmo, esse tipo de açaí passa por um processo de aquecimento antes de chegar ao consumidor. Ou seja, o açaí que você chama de açaí, mas não é açaí de verdade, passa por um processo que acaba superaquecendo o próprio açaí, eliminando possíveis doenças, não apenas a doença de Chagas. É uma forma de deixar o alimento limpo e pronto para consumo. Esse aquecimento serve justamente para isso, cara. O objetivo é eliminar os micro-organismos que fazem mal à saúde e é uma exigência das regras sanitárias aqui do Brasil. Agora, se seguem essa exigência, aí é outra história. Aí você tem que confiar na marca que está produzindo açaí e confiar nos órgãos públicos que fiscalizam esse tipo de coisa. Por isso, o problema não costuma estar no açaí industrializado, cara. Então, você não precisa ficar preocupado se aquele açaí que você compra na padaria está infectado ou não. Esses surtos estão acontecendo justamente pelo açaí produzido localmente, sem fiscalização. Até hoje não existem registros de açaí vendido para outras regiões causando surtos. A gente vê aqui, por exemplo, poxa vida, as pessoas poderiam ter mais cuidado ao informar. O açaí da imagem pasteurizado não é capaz de conter o Trypanosoma cruzi, agente etiológico da doença de Chagas. Apenas o açaí recém-moído, fresco, em caldo que não foi pasteurizado, que contém o agente. Existem tweets sobre isso, tá? Sobre casos fora do Pará, mas registros oficiais não. A gente vê aqui, por exemplo, eu me acabando no açaí e logo depois vem da notícia das pessoas que contraíram a doença de Chagas através do açaí aqui em Minas. Mas não existem registros oficiais de casos e surtos da doença de Chagas pelo açaí fora do Pará. O que eu pude ver é que alguém de Minas sofreu com isso, só que a pessoa estava no Pará na hora e não em Minas Gerais. Tinha 50 anos. A irmã dela veio de Minas Gerais quando soube da internação às pressas, depois de apresentar sintomas da doença de Chagas. Consumiu o açaí e 2 dias depois começou os sintomas de febre. Então não tem Ou seja, foi muito rápido, né? 2 dias de diferença só. Tem outra desculpa se não foi o açaí. Além de Cíntia, o pai dela, de 73 anos, também foi internado em uma unidade de pronto atendimento. Sim, uma coisa que eu esqueci de falar é que essa doença é particularmente, acho que acredito que quase todas as doenças, né? São bem mais perigosas em relação a crianças e idosos. É por isso que a menina que infelizmente veio a óbito era uma criança de 11 anos. Então é como se o organismo ainda não tivesse talvez imunidade o suficiente ou força suficiente para combater a doença. Atendimento com falta de ar, inchaço nas pernas e dores pelo corpo. O quadro clínico é considerado estável. Segundo a família, ele consumiu uma pequena quantidade de açaí. A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua aguarda.
Aguarda o resultado de exames para determinar se Cíntia morreu em decorrência da doença de Chagas. O prazo é de 15 dias. E é importante deixar isso claro, tá? Por quê? Por que eu resolvi gravar esse vídeo, né? Porque tava rolando muita fake news nas redes sociais, dizendo que todo o açaí agora carregava a doença de Chagas, dizendo que até o açaí que você compra no mercado traz esse tipo de situação, e tava gerando um certo medo coletivo, a gente pode dizer assim, o que não é necessário, a não ser que você more na região próxima ao Pará, no caso. E aí as pessoas começaram a ficar preocupadas com isso, e a gente vê muita gente abrindo mão de tomar açaí agora pro resto da vida por conta dessa situação. A gente vê aqui, que saco isso da doença de Chagas. Só quero tomar meu açaí em paz e não posso porque tem risco de morte. Comendo um açaí do nada, lembrei do caso da pessoa que ganhou um pote de açaí contaminado e pegou a doença de Chagas. Ontem eu ganhei 1 litro de açaí da minha chefe e hoje ela veio contar que o marido dela foi diagnosticado com doença de Chagas. Eu já tô tendo abstinência porque tô há 2 dias sem tomar açaí por medo desse surto da doença de Chagas aqui no Pará. Lembrando que, pra quem é do norte, o açaí não é uma sobremesa lá, tá? Não é uma parada gelada que eles tomam. O açaí é um fruto, você tem um suco de açaí, você toma açaí com outras coisas, não é a mesma imagem que pessoas do sudeste ou nordeste ou outras regiões do país têm do açaí, certo? Eu digo isso por conta do termo abstinência, porque parece exagerado, né? Pô, a pessoa não consegue ficar 2 dias sem açaí. Lá faz parte da cultura, não é uma coisa só de sobremesa que você toma no final de semana. Doença de Chagas, top 1 nos charts aqui e minha mãe querendo comprar açaí. E também essa questão do açaí mostrou outros problemas, como esse daqui. O cara comentou, essa pocilga nunca vai ter jeito, nunca vai mudar. O problema não é só corrupção, políticos e tal, o brasileiro é o maior culpado. Estão falsificando o açaí. E tá aqui, consumidor encontra corante e possível papelão em açaí em Manaus. E lembrando que tudo isso não é algo novo. Tem postagens de 7 anos atrás mostrando a preocupação com a doença de Chagas no açaí. A gente vê aqui, por exemplo, nessa postagem no R Brasil há 7 anos atrás. Quais são as chances de pegar a doença de Chagas comendo açaí e morando fora do norte e do nordeste? Basicamente o título. Recentemente acabei criando essa ideia de parar de comer açaí com medo de pegar essa maldita doença. Lembrando, isso foi há 7 anos atrás. Mas quais seriam as chances de eu ser premiado? Devo abandonar minha paixão pelo açaí ou largar a paranoia? Tem algum jeito de me precaver? E aqui o pessoal explica o que eu já mostrei nesse vídeo, né? Açaí vendido fora da região norte precisa passar por processo de pasteurização, o que elimina o parasita da doença de Chagas. Tenha mais cuidado com carne de caça e com caldo de cana. Esses têm mais probabilidade de te passar o parasita fora da região norte. Acho que tem mais plantações de açaí no estado de São Paulo do que no Nordeste todo. Sobre o mal de Chagas, na média dos últimos anos, acho que não dá 10 por ano, em um país com 210 milhões. 1 para 20 milhões por ano, se vive 70 anos, dá 1 para 285 mil. Basicamente é perto do risco de morrer por raio. Não, o cara faz todo um cálculo aqui, beleza. Já é desnecessário a gente se aprofundar tanto aqui nessa postagem. O Ministério da Saúde está acompanhando a situação como deve lá no Pará, só que não emitiu nenhum alerta nacional para evitar o consumo de açaí em outras partes do país. Ao mesmo tempo, dependendo da evolução dos casos e talvez se chegar em outros estados, um alerta desse deve ser feito. Eu, particularmente, que não sou especialista na área, acho que esses casos não vão sair do Pará e os locais de venda de açaí artesanal vão ter que ser mais bem fiscalizados lá. Então leve em consideração que essa opinião aqui é a opinião de alguém que não é especialista e leve em consideração também a data que esse vídeo foi publicado. Ah, sobrevivente velho, não, peraí, cara, todo vídeo tu vem com essa preocupação toda, nem precisa disso, cara, é só olhar pro açaí. Se tiver algo diferente no açaí, é porque tá infectado, aí é só não comer. Se você provou, deu uma bitoquinha. E se não sentiu gosto de terra, cara, é porque tem o Trypanosoma cruzi. Isso aí já era ensinado pelos índios há muito tempo, sobrevivente, pelo amor de Deus. E calma aí, cara, tá? Não tem como olhar pro açaí e saber que ele tá contaminado com parasita que causa doença de Chagas. Não tem, velho, não tem. Cada coisa que eu encontro nas redes sociais quando eu vou pesquisar sobre esses temas. Esse parasita é microscópico, é do tamanho, sabe do que eu tô falando, né? Quando acontece a contaminação, ele geralmente surge durante o preparo do açaí. Ele não fica de cor diferente, não tem cheiro diferente, não tem aparência diferente, não mostra nada diferente. Em outras palavras, não tem como saber se o açaí está infectado ou não. O gosto é o mesmo, a cor é a mesma. Tá bom, sobrevivente, mas o que o governo do Pará tá fazendo em relação a isso? Os caras estão fazendo o quê, então? Bom, eles falaram que estão fiscalizando mais ainda os pontos de produção e venda de açaí artesanal, né? Que isso já deveria ser um dever do Estado mesmo, fiscalizar lá se tá tendo todos os critérios de saúde, de
cuidados com o alimento. Os caras estão investindo em informações nas mídias e redes sociais, espalhando que o consumo deve ser evitado, principalmente do açaí artesanal, nas regiões não apenas no Pará, mas próximas ao Pará, que não precisam necessariamente do processo de pasteurização para ir de um estado para o outro, de uma cidade para outra. E os caras estão ativos cuidando dos casos já registrados da doença. É o mínimo, né? É o mínimo a ser feito. Mas enfim, compartilhe esse vídeo com seu amigo viciado em açaí. Eu aposto que ele vai gostar de saber que ele, se morar longe do Pará, está autorizado a tomar. E se você tem alguém que mora no Pará, com certeza a pessoa já deve estar sabendo dos casos, mas envie esse vídeo para ela também. Eu agradeço a ajuda, mas eu quero agradecer ainda mais a galera que paga o meu salário. Eu quero agradecer ao Will Ramos, ao Marcílio Santos, ao Rafael Gonzaga, agradecer também ao Tio Gran, ao Zane, ao Polo, agradecer também ao Luca Nonino, ao Victor Hugo, agradecer ao Rússio, ao Zanatas, ao Eduardo, agradecer também ao também ao Grove Lake, ao AM Chris, ao Gleidson Tassiano, agradecer aqui e a cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord, acesso aos nossos mini cursos de sobrevivência no Brasil. São 3 planos disponíveis, você escolhe o que for melhor para você. E se você não pode, não quer se tornar um membro, seu engajamento vale ouro para mim, então obrigado pela curtida, pelo compartilhamento, pelo hypar, tudo isso me ajuda muito, principalmente comentário. Assiste esse vídeo que tá aparecendo aqui no meio da tela, minha dicção tá terrível nesse vídeo, o coitado do editor sofreu para editar esse conteúdo, e a gente se vê no próximo conteúdo. Eu quero te pedir para você não se endividar, pelo amor de Deus, não comprometa a sua renda comigo, e esse vídeo foi bem curtinho, né, mas é porque não tinha muito a trazer sobre isso. Acredito que o principal é você tomar cuidado com a doença e ficar tranquilo em relação ao açaí, caso você mora em outra região do país. Acredito que essas foram as informações mais importantes. Então é isso, um forte abraço, até o próximo conteúdo, um beijinho na sua bundinha.